Oi, gente, boa noite. Canal Vasco 68, Renato Leão falando. Eu não poderia começar esse vídeo, né? Nem poderia falar que hoje é um dia especial, dia do falecimento do Pelé. Na verdade, Edson, antes do nascimento, faleceu. Pelé nunca vai morrer. Como diz aquele filme que eu assisti, Pelé Eterno, né? Morreu aos 82 anos. E por mais um motivo de orgulho a nós vascaínos, o Pelé se dizia vascaíno, né? Disse que era vascaíno por uma série de motivos, né? Coincidentemente, o pai dele jogava num time chamado Vasco, acho que de Três Corações, se eu não estiver enganado. E o Pelé dizia que era Vasco, mas o Vasco do Rio de Janeiro, né? Tanto é que ele chamava o Vasco lá de onde o pai dele jogava, seu Dondinho de Vasquinho. E por vários outros motivos, né? O Pelé disse que era o Pelé por causa do Vasco, porque o Vasco foi quem incluiu os pobres, né? Os negros, os operários, no futebol, porque até então o futebol, até o início da década de 20, era disputado pela elite. Não era o esporte popular era o remo. Então o Vasco, mais uma vez, né, levantou essa bandeira, não só levantou, como fez com que o futebol se popularizasse. Então vai aí um abraço à família dele, né, a todos os amigos. O Brasil está de luto e que Deus o receba, né? Então fica aqui o registro. Gente, hoje não teve muita especulação, por incrível que pareça. Foi um dia mais que de observação, de espera. A pessoa ficou na dúvida sobre o Luca Orediano, mas o Luca Orediano, assim, na minha opinião, ele vai jogar no Vasco, porque essas coisas de documentação de contrato, hoje em dia, diferente da associação, elas são feitas com muito cuidado, muito zelo, né? Muito amarrado, para que mais à frente não haja problema. Tanto que a família dele está curtindo todas as redes sociais ligadas ao Vasco. Então, é o que? A coincidência? Ele já se mudou, já guardou as coisas dele e tal. Eu achava que ele viria hoje para o Brasil, hoje na quinta-feira, mas não aconteceu. Mas é uma dentre outras contratações que eu estou muito ansioso, né? Não só dele como o Jair. O empresário disse que não teve nada, mas o Sport TV cravou que o Jair viria para o Vasco. O Robson Bambu não foi anunciado oficialmente, mas já faz parte do elenco, porque oficialmente o último foi o Lucas Piton. O Robson Bambu também falta alguma coisinha ou outra, mas já é certo que ele vem para o Vasco, né, do Nice, por empréstimo e sem custos. Isso é importante também a gente falar. O Zanocelo, o Vasco continua negociando, só que o plano B, internamente no Vasco, se quer muito o Zanocelo. Se insiste muito numa negociação com o Santos, mas como o Santos está pedindo algo em torno de 6 milhões de dólares, mesmo com o desconto que tem pela aquisição do lateral Natan, que é do Vasco, o Vasco não ficou com o Raniel, que abateria a dívida que o Santos tem com o Natan. Mesmo batendo nessa negociação, é um valor alto. Então o Vasco está negociando. Se não der certo, viria mais ou menos para o lugar dele, para a mesma posição, o Leonaldi, que eu mais uma vez falo, devo ter falado aqui 2 ou 3 vezes, não o conheço, mas é um jogador muito bem recomendado da Ponte Preta, e é uma diferença financeira muito grande, porque enquanto o Santos pede 6 milhões de dólares pelo Zanocelo, a Ponte Preta, o passe do Leonaldi é fixado em 3 milhões de reais. Um jogador novo também, 21 anos. Eu acho que é a mesma idade do Zanocelo. Gente, eu escutei hoje, não sei se foi na Atenção Vascaínos, aquela questão do scout, levantamento, jogador por jogador, fazem o raio-x do cara, o que ele faz dentro, o que ele faz fora de campo. São 13 pessoas trabalhando para o Vasco em cima disso.
Não são 13 pessoas que ficam no Vasco. São 13 pessoas que você inclui os profissionais do Vasco e os profissionais da 777. Quer dizer, são 13 pessoas, 13 profissionais, e a empresa Altier, se eu não estiver enganado, Altier FC. Então, assim, são 13 pessoas que trabalham exclusivamente com levantamento de jogador, de tudo, fazem levantamento de tudo que vocês imaginam. Idade, peso, altura, gol, assistência, desarme, falta, cartão, contusão, tudo que vocês imaginam, até fora do campo, tá? O Ivan, o goleiro, que eu também queria muito, ele já rescindiu com o Zenit, está vindo para o Brasil, mas até onde foi divulgado, em negociação, também não é certo, entendeu? E o Franco Fagundes, o atacante uruguaio que joga no Nacional do Uruguai, tem 22 anos, voltou depois essa conversa sobre ele, né? Tá todo mundo falando nele, o empresário disse o empresário que está esperando a proposta porque ele quer vir jogar no Brasil. Uma coisa que eu queria falar para fechar com vocês. O Felipe Coutinho teve que ir no Instagram, na rede social, né, no Instagram, e teve que desmentir que eles tinham pedido ao Aston Villa para vir ao Brasil, porque ele queria voltar para o Brasil, e lá ele ganha acho que 3 milhões ou 4, viria para jogar para cá para ganhar 1 milhão. Se falou muito de Vasco, se falou muito do Corinthians, e aí se ele viesse para o Brasil, o Vasco ia ficar de olho. Ele teve que desmentir. O que eu acho disso tudo é o seguinte, gente, tem especulação, tem ansiedade, tem tudo, mas plantar notícia falsa, isso prejudica não só o jogador, que teve que vir a público desmentir, como prejudica o próprio Vasco. No caso, o time que está negociando com vários jogadores. Então, assim, a meu ver, na minha opinião, mais uma vez eu falo, esse tipo de notícia, ele atrapalha muito, né? Às vezes o Vasco está... Às vezes não, o Vasco está negociando com vários jogadores, eu acho que devem vir 15 jogadores, a princípio. Então, assim, há jogadores que vieram, como o caso do Bambu, que está para assinar, como outros jogadores que possam vir que a gente nem imagina, mas isso acaba atrapalhando muita negociação. Vocês veem os casos aí de jogadores que os clubes pediram mais. O Manel Capasso, o zagueiro, já estava acertado, até Atlético Tucumã cresceu o olho, quer mais. O Diego Valois, que o Vasco teve que desistir dele porque o presidente é maluco, quer sempre pedir o absurdo, achando que ele é o novo Lionel Messi, por aí vai. Por isso que eu aqui, apesar de ser um canal pequeno, eu não estou aqui para lançar mentira, falar alguma canúria, fake news, porque a intenção minha é conversar com vocês e bater um papo, trocar uma ideia sobre o Vasco. E não ficar lançando, se depender do canal para eu fazer mentira, para eu falar mentira, para que ele cresça, não adianta, eu não vou fazer isso. Eu prefiro ir crescendo aos pouquinhos, tá? Gente, mais uma vez, o Vasco hoje decretou 7 dias de luto pela morte do Pelé. Eu fiquei até feliz que eu vi algumas fotos do Pelé com a camisa do Vasco. O Pelé, com 16 anos, disputou um torneio pelo Vasco, era um combinado Vasco-Santos. Ele fez 5 gols nesse torneio, foi aonde ele apareceu. Então, assim, além da ligação dele sentimental, a ligação dele pela questão da inclusão social que o Vasco deu aos jogadores mais humildes e negros, o Pelé já vestiu a camisa do Vasco, mesmo que por um curtinho tempo. Que Deus o tenha, que Deus o guarde, e meus sentimentos à família, e fiquem com Deus. Aparecendo alguma novidade, eu entro em contato e abro mais uma vez aqui o canal, tá? Fiquem com Deus.